Glória a Deus, boa noite, paz seja convosco, amém? Você está feliz com Jesus? Você sabia que é o único Deus que ressuscitou? Há vários deuses denominados, mas o único que está vivo é Jesus, aleluia, a Ele seja o nosso louvor e a nossa adoração. Glória a Jesus. Pega a palavra de Deus, já que você está em pé, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Nessa noite eu quero, como o Espírito Santo de Deus me levou a meditar nessa palavra, eu quero também trazer à mente de vocês o que Deus fez por nós e o que Deus fez para nós. Amém? Gênesis capítulo 1 é o primeiro livro da Bíblia, versículo de número 26 ao 28, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, amém, amados, louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Até aí está bom. Amém? Pode estar sentado em nome de Jesus. Amados, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Quando Deus fez o homem, Deus fez segundo a imagem e a semelhança dele próprio. Então nós somos a semelhança de Deus, nós somos a imagem de Deus, amém? Fomos criados assim. Nós vemos já no início, então, falando sobre esse tema maravilhoso, o que Deus fez para nós e o que Ele fez por nós. Nós vemos aqui que Deus, Ele fez o homem de uma forma especial, sublime, suprema e única. O modo em que o homem foi criado não se compara com nada da criação. Você foi criado por Deus de um modo especial. Deus é tremendo e maravilhoso, que Ele não fez nada em série. Você é único, você é única. Não existe ninguém no mundo idêntico a você. Amém? Não há ninguém idêntico. Quando a palavra de Deus diz que Deus se manifesta de uma maneira diferenciada de todas as maneiras de se manifestar, a Bíblia diz que Deus é multiforme. Multiforme. Deus, Ele age, trabalha, realiza de muitas formas. Amém? Deus não trabalha em série de um jeitinho só. Deus trabalha de diversas formas. Sabe por que Deus trabalha de diversas formas?
Porque Ele criou nós, que nenhum é parecido com o outro. Então a maneira de Deus trabalhar é para alcançar cada coração sobre a face da terra. Amém? Porque de repente você não consegue ouvir falar de Deus de uma maneira, mas Deus levanta um outro pregador pregando e falando de uma outra maneira. Você não conseguiu entender aqui, mas o outro explicou de uma forma um pouquinho diferente e você entendeu. Então Deus, Ele tem projetos sobre a face da terra, e os projetos de Deus, Ele age de multiformas. Deus é assim, amém? De diversas maneiras, Deus age de muitas maneiras, Deus trabalha de muitas maneiras. Por isso existe a diversificação nos ministérios. Uns pregam a palavra de um ponto de vista, e outros pregam de outro ponto de vista. Lógico que aqueles que pregam da parte de Deus é os que falam o evangelho de verdade, porque o evangelho é mentira também está rolando por aí, amém? Mas eu estou falando do evangelho de Deus. No evangelho de Deus também existe a multiforma, as maneiras de você conduzir e você anunciar o evangelho. Esta é a minha forma que Deus me deu de pregar o evangelho. Eu não sei falar de outra maneira a não ser clara e objetiva. Amém? É assim que eu sou. Então Deus, Ele tem feito o homem à imagem dele e semelhança. Então o homem também age também de diversas formas, diversas maneiras. Mas eu quero falar do que Deus fez e também por nós, e eu quero falar do que Ele fez para nós. Deus por nós, Ele fez com que sejamos nós, eu e você, todos nós criados de uma forma única. Deus fez acontecer isso na nossa vida. Nascem milhares de pessoas, morrem milhares de pessoas, mas todas as que nascem não repetem ninguém. Esse Deus é tremendo, não é? Gerações e gerações já estiveram sobre a face da terra, só que não é repetido. Deus, então, Ele criou o homem, e eu encerrei essa leitura dizendo assim: e Deus os abençoou. Amém? Você entendeu isso? Nós estávamos lendo e eu interrompi a lição em Deus os abençoou. Glória a Deus. Então o que Deus fez por nós? Já aparece aqui o primeiro ponto. Lá estava o homem e a mulher formadas, Deus os criou e os fez, e aí Deus já começa a trabalhar para a raça humana. Deus então abençoa o homem e abençoa a mulher. Eu e você somos abençoados por Deus. Amém? Isso está determinado na palavra de Deus. Quando Deus falou com Abraão, Ele encerrou dizendo assim: sê tu uma bênção. Glória a Deus. Por quê, amados? A bênção provoca a bênção. Eu preguei sobre a reciprocidade e eu coloquei lá nas redes sociais sobre a reciprocidade. A bênção provoca bênção. A bênção atrai bênção. Se você é bondoso com a pessoa é bondosa contigo. Isto é bênção, não é? Se você ajuda alguém, alguém irá te ajudar um dia. É bênção, amém? Então tudo que você fizer, refletirá em você mesmo. Tudo que você fizer. Tudo o que você fizer, você está fazendo para você. A gente tem uma ignorância, acho que é a ignorância que chama esse negócio, né? Ele fala, não vou ajudar o cara não merece, o cara não sei o quê. Mas eu tenho que entender que se eu ajudar ele, eu estou me ajudando. Porque se eu dou o pão para ele, o dia que faltar pão para mim, Deus vai levantar alguém que vai me dar o pão.
É assim que funciona. Amém? Então Deus, ele trabalha desse jeito. E Deus, então, ele já nos abençoou, já somos projetados de Deus para ser bênção. Então por que nós temos que ser ruim para as pessoas? Não, vamos ser bênçãos, amém? Vão ser bênçãos para o vizinho da frente, vão ser bênçãos para o vizinho de trás, vão ser bênçãos para o vizinho do lado, vão ser bênçãos para o outro. Vão ser bênçãos para o nosso patrão, vão ser bênçãos para a nossa patroa, vão ser bênçãos para os nossos professores, vão ser bênçãos para os nossos pais, para nossas mães, vão ser bênçãos para os nossos irmãos. Amém? Por quê? Porque tudo que nós formos com os outros, voltará para nós. Isso é uma lei também determinada por Deus. Então, quando Deus projetou e criou o homem, ele os abençoou. Abençoou com um projeto de prosperidade, de multiplicação também. Ele diz assim: crescei, frutificai e enchei a terra. Então é bênção de multiplicação. Em Efésios está escrito assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Amém? Então Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Já somos abençoados. Quando Deus criou o homem, se você vê, ele abençoou com todas as bênçãos materiais. Foi ou não foi? Quando ele disse assim, ó: domine ele sobre os peixes do mar, domine ele sobre as aves dos céus, domine ele. Tudo isso é bênção para nós. É por causa de Deus falar essa bênção para o homem, para que o homem domine, é que hoje existem grandes fazendeiros criando bois e bois e bois. Existe muitos número de pessoas criando aí as granjas, né? Os granjeiros criando para nós podermos nos alimentar sobre a face da terra. Eles estão crescendo e sendo abundante na bênção. Deus está abençoando eles. E nós somos abençoados também. Amém? Então a bênção de Deus é para todo o povo da terra. Então Deus já nos abençoou e já nos deu as suas bênçãos. Duas coisas: o que Ele fez por nós? Ele nos abençoou. E o que Ele nos deu? A sua bênção. Duas coisas nós já vemos aqui que Deus deu para nós já no início, na criação. Quando o homem que Deus criou caiu, Deus providenciou a lei. Para que servia a lei? Qual a função da lei? Para quem não faltou nos cultos aqui sabe, eu já falei, né? Mas como eu sou pastor, eu posso repetir, então vou repetir. Tem gente que fala assim que os pastores repetem demais as coisas, né? Um dia um pastor ficou bravo, o irmão levantou e falou para ele: pastor, mas você prega sempre a mesma coisa todo dia. Ele falou assim: mas o dia que vocês souberem o que eu estou pregando, eu mudo daí. O dia que você souber, todo mundo está sabendo, eu mudo. Mas enquanto isso eu prego a mesma coisa. Amém? Mas vê lá, irmãos, isso é só para descontrair. Irmãos, então Deus, Ele já preparou para nós. O homem que Deus criou, eu anotei aqui no início aqui, ó, quando o homem que Deus criou caiu, Deus providenciou a lei. E a questão é que eu perguntei: para que serve a lei? Por que foi criada a lei? A lei protegeu o homem para não se autodestruir, para conduzi-lo. Se você existe hoje é porque Deus criou a lei. A lei nos protegeu e não nos deixou se destruir completamente. Amém? A lei nos guardou. A lei nos guardou para duas oportunidades. A lei nos guardou para dois propósitos. A lei nos guardou para dois tempos, para duas definições aqui. Eu quero falar a primeira. Deus criou a lei para que o homem chegasse ao Salvador, que era Cristo.
Então a lei protegeu a humanidade e guardou a humanidade da destruição para que chegasse a Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque Deus iria enviar o Salvador. Então, para a humanidade não morrer, Ele criou a lei protegeu. Sem lei, a humanidade teria se destruído por completo, não existia mais ninguém na face da terra. Então Deus criou a lei. Aí a lei começou a dizer: não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, e dizer assim: isso pode fazer, isso pode, isso não. Então a lei veio trazer clareza para o coração do homem a respeito das coisas. E aquele que guardou a lei, aquele que ficou guardando e esperando na lei, a lei conduziu a Cristo. Nós somos uma geração que estava debaixo da lei até Cristo nascer. Quando Cristo nasceu, a lei acabou? Não. Surgiu a graça de Deus. Amém? Então a gente sai da lei, a gente sai da guarda da lei. Entenda isso. A lei nós temos que cumprir. A gente sai da guarda da lei e entra debaixo agora da graça. A guarda é a graça que nos guarda, que nos protege, que nos livra. Amém? Então a gente sai debaixo da lei e entra debaixo da graça. Debaixo da graça, a lei ficou mais fácil de se cumprir? Não. Tudo que era na lei, dobrou 100%. Tudo que era 10, dobrou 100%. Tudo multiplicou. Lá, só vou citar duas coisas para você entender, para ficar clara essa parte aqui. Na lei, olho por olho, dente por dente. Esclarecendo, bateu, levou. Entendeu? Na lei. Na graça, ame os teus inimigos, ore pelos que te perseguem e os abençoe. Ficou mais fácil de viver? Não, porque o nosso prazer seria exatamente isso: bateu, levou. Mas agora pela graça, bateu, dê a outra face. É o que está escrito. Então mudou. Amém? Na questão do adultério, são duas coisas que deixam bem claro. Na questão do adultério, antes o adultério, pela lei, era pego no ato, então era apedrejado até a morte, mas tinha que ser pego no ato. Agora, pela graça, olhou para uma mulher com malícia no seu coração e desejou ela, prostituiu com ela. Ficou mais fácil? Ficou mais difícil. Só que a graça nos dá graça para cumprir isso. Amém? A graça nos fortalece para nós vivermos da maneira certa, da maneira correta. Então a graça nos capacita, a graça de Deus, a lei nos levou à graça, e a graça agora nos capacita a cumprir o que Deus queria que cumpríssemos, quando era a lei. Hoje nós temos condições, porque hoje a graça nos fortalece, a graça nos orienta, e a graça nos dá do poder de Deus na nossa vida, para suportar e vencer as tentações. Amém? Então houve uma mudança muito grande. Então hoje, pela lei, pecou, morria. Pela lei, pecou, morria. Pela graça, pecou, aguarda até o julgamento. No julgamento final, aí vai ter o final. Então há um período, a graça é um período de conserto, um período de aliança, um período onde que pode haver arrependimento e pode haver conversão e mudança de vida, na graça. Então Deus estabeleceu isso para o homem. Uma das partes, uma das coisas que eu queria mostrar. A outra a lei nos conduziu para um período chamado juízo. Porque a lei, ela permanece, enquanto a graça não entrou na nossa vida, nós estamos debaixo da lei. Eu vou esclarecer esse ponto aqui para você entender bem. Quando você recebe Jesus na tua vida, você entra debaixo da graça. Mas enquanto você não recebe Jesus na tua vida,
você está debaixo da lei. E a lei continua comandando então a pessoa que não recebe Jesus como Salvador da sua vida até o final. Quando a graça finalizar, finaliza tudo, chega tudo ao final. E este final é um período do juízo divino, que serão colocados em ação. A graça é um período, eu vou colocar para vocês aqui da maneira que o Espírito Santo de Deus me colocou no meu coração. Um tempo para se arrepender é o período da graça. Um tempo para confissão a Deus é o período da graça. Um tempo para perdoar e pedir perdão é o tempo da graça. Um tempo de se conhecer a verdade é o período da graça. Um tempo de restauração da aliança com o Criador é o período da graça. Tempo de conserto é o período da graça. Tempo de adquirir vida com Deus é o período da graça. Amém? Então esse é um tempo estabelecido por Deus. Sabemos quando começou, não sabemos quando termina, mas ela terá o fim. O esclarecimento do dia que terminou a graça é quando Cristo levar a igreja. Esse período encerra, quando a igreja sair daqui, certo? Aí depois que encerrar esta parte, vai vir a fase do juízo, e a lei preservou a humanidade para a graça, e os que passarem pela graça sem a receber, sem entrar debaixo da graça, vão todo mundo para o juízo. A esse período de juízos divinos serão então colocados em prática a ação de Deus. Veja bem, será um tempo de punição de Deus, será um tempo de condenação, será um tempo de executar a verdade, porque Deus falou que haveria um tempo de juízo, e esta é uma verdade, vai ser colocada em prática. Será um tempo de quebra para sempre da aliança com a eternidade. Então vai ser um período que também é conhecido o grande e terrível dia do Senhor, e que também é conhecido como o dia da vingança do nosso Deus, e também é conhecido o dia do juízo. Amém? Então esse será também um período. E Deus estabeleceu então a lei para que a lei nos conduzisse para a graça, mas que também nós cheguemos ao juízo. Amados, a justiça de Deus, veja bem, a primeira parte que nós falamos aqui, a graça, é a parte aceitável do Senhor. A própria Bíblia diz isso em Isaías, é o ano aceitável. Isto é o ano em que Deus está nos recebendo ainda, para uma aliança com Ele, para estarmos com Ele, para um concerto com Ele. Então a graça é um período que Deus está nos recebendo ainda. Terminando a graça, virá o juízo. O que é o juízo? É o período da justiça condenatória do justo juiz, chamado de juízo final. Então Deus não pode executar uma parte e deixar outra sem executar. Ele falou que vai ter juízo, então haverá juízo sobre a face da terra. Para que serve o juízo? Para punir todos aqueles que não reconheceram que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Eu estou pregando essa mensagem, irmãos, porque hoje também é um dia especial. É um dia que nós estaremos participando da ceia do Senhor. Amém? É um tempo de reflexão. É um tempo em que Deus separou para a sua igreja. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus, ele disse na palavra: quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, tem parte comigo. E ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia.
Amém? Então eu vejo o seguinte: o que é a ceia do Senhor? O que é o partir do pão e o beber do cálice? O que é? É uma declaração que você não nega a Cristo, que você crê nele. Se você não come do pão e não bebe do cálice, porque ainda não está crendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele fez coisas grandiosas por nós. Sabe o que Deus fez também por nós? O que Ele fez por nós e o que Ele fez para nós? A palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, Deus, Ele fez por nós o quê? Ele deu seu Filho, Ele proporcionou o caminho da salvação, amém? Então Deus foi fiel conosco, Ele estendeu a sua mão, e Ele diz assim, que todo aquele que nele crê. A palavra de Deus, quando fala que todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele está falando nele crê, é no Senhor Jesus. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus, faz as coisas que Jesus mandou fazer, amém? Você está entendendo? Você está entendendo isso? Quando você compra um aparelho, qualquer aparelho, você acredita no manual daquele aparelho, não acredita? Tudo está escrito lá, você vai lá, está escrito isso, não sabia, então se eu mexer aqui dá certo, se eu mexer lá dá certo, porque está escrito tudo no manual, você acredita nele, você vai fazer e você opera com sucesso, você faz tudo que tem que fazer, amém? A graça, da mesma maneira, Jesus Cristo é o nosso manual. Se nós olharmos para tudo que Jesus Cristo falou para nós, nós vamos ter uma vida fiel com Deus, abençoada, e vamos prosperar em nome de Jesus, amém? Então o que Jesus Cristo ensinou? Que devemos participar da ceia. Mas para participar da ceia, o que tem que fazer? Primeiro, reconhecer que Jesus Cristo é Filho de Deus, acreditar nele, reconhecer que Ele é o único Salvador e que não existe outro, e que nós precisamos desse Salvador. Isso é tudo aqui, é o manual de Deus. Nós precisamos do Salvador, nós necessitamos dele. E então a partir daí nós passamos a crer no que Ele nos ensinou. E o que foi que Ele ensinou? Ele ensinou: quem crê em mim e for batizado, então tem que batizar, será salvo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então significa que nós temos a vida eterna garantida quando nós estamos com Jesus, amém? Ele escreveu dizendo assim, que nós devemos participar da ceia dele, para relembrar tudo o que ele fez por nós, e despertar em nós toda vez a esperança da volta dele nos buscar. Recordar do que ele fez, do que ele falou, e saber que nós estamos esperando ele, que ele vai voltar. Ele vai voltar com um objetivo, um propósito: buscar a igreja, amém? Ele vem nos buscar. Então nós precisamos entender essas coisas. Quando a Bíblia fala assim, todo aquele que nele crê, está dizendo assim, todo aquele que ouve ele, todo aquele que obedece ele, todo aquele que faz o que ele está mandando fazer, amém? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que Deus fez por nós? Deu o seu Filho por nós. E o que Ele fez para nós? Ele entregou o Filho dele na cruz. A morte de Jesus, Deus conferiu vida para nós. O sofrimento de Jesus nos tirou do jugo do sofrimento. Por causa de Jesus ser santo e ir para a cruz, Ele tirou o jugo do pecado dos nossos ombros. Então veja bem, o que Deus fez para nós foi é imenso, irmãos. O que Deus fez para nós é imenso, amém? Agora, tudo o que Jesus passou, irmãos, Ele passou, é para nós. Tudo o que Jesus sofreu é para nós, para que nós possamos desfrutar
de vitórias, de bênção, de conquistas, de paz, de alegria, de júbilo, de uma vida com Deus. Amém? Então, com o nascimento de Jesus, começou a graça. A partir do dia que Jesus nasceu e ele ressuscitou, iniciou-se o período da graça. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele ficou só 3 dias morto. Depois ele ressurgiu. Quando ele ressurgiu, abriu a porta da esperança. Amém? É a esperança que ele vai voltar. Glória a Deus. Porque se ele prometeu que vai voltar, e ele está vivo, então ele vai voltar. Glória a Deus. Agora, se ele prometesse para nós, eu vou voltar, mas estivesse morto, não voltaria mais. Mas como ele ressuscitou, ele voltará. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, a partir do momento que Jesus Cristo nasceu, e ele ressuscitou, após o nascimento de Jesus e a ressurreição, escancarou-se a porta da graça, que é onde nós estamos hoje. Hoje nós vivemos pela graça. Amém? Nós não precisamos mais permanecer embaixo da lei. Se nós aceitar Jesus como Senhor da nossa vida e passar a viver no amor de Deus, o jugo da lei não tem mais poder sobre nós. Sabe por quê, irmãos? A lei não salvava ninguém. Mas pastor, mas como assim? Que doidura é essa? A lei não salvava ninguém. Se a lei salvasse alguém, não precisaria ter nascido o Salvador. Você está entendendo? O Salvador nasceu porque a lei não salvava, a lei só condenava. A lei condenava e depois não tinha um remédio. A lei falava assim, ó, isto é pecado, mas o cidadão já tinha praticado, e agora? O que eu faço? Não sei, né? Mas veio o Salvador Jesus Cristo, agora a história mudou. Eu pequei, o que eu faço? Arrepende-te, amém? Arrepende-te, porque está próximo o reino dos céus. Sabe quando Jesus Cristo falou está próximo o reino dos céus? Eu quero revelar uma coisa para você bem clara aqui. Quando Jesus Cristo falou assim, ó, arrependa-te, porque está próximo o reino dos céus, ele está dizendo assim, ó, se arrependa que ainda dá tempo, ainda você pode alcançar. Amém? Ainda você pode alcançar, o reino não está longe não. Arrependa-se, ainda dá tempo de você alcançar, ainda é possível. Glória a Deus. É isso que Jesus está falando, quando ele fala assim, ó, o reino está próximo. Quer dizer, você pode. Um conserto, um arrependimento, uma reatar de alianças, e glória a Deus. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui a pregação. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós temos que pensar muito no que Deus tem feito por nós, que esse ano nós possamos refletir sobre isso. Às vezes a gente anda por aí achando que a gente é dono da vida, dono de tudo. Vocês já perceberam? Se vocês não perceberam, vão ali no cemitério e percebam. Ali tem rico e ali tem pessoas que moravam na rua. Ali tem dono de mansões e ali tem gente que morava na rua. Vá lá e aponta para mim a diferença neles, se você acha. Vai lá ver se tem diferença. O túmulo conta a verdade de quem nós somos. Ele revela quem nós somos de fato. Então a gente é muito materialista, daí um quer passar por cima do outro. E se quer morrer cedo, seja orgulhoso, porque o orgulho mata. Ah, eu quero morrer cedo, então seja orgulhoso. Orgulho mata. Nós precisamos viver, amados, na simplicidade que Jesus Cristo vivia. Ele era o dono de tudo, mas ele vivia sendo o menorzinho de todos. Ele diz assim, ó,
Eu vim para servir. Amém? Jesus falava assim: eu vim para servir. É para servir que eu vim. Nós temos um pastor que fala, toda a pregação dele, ele fala assim: irmãos, nós precisamos viver com humildade, na humildade. Fala direto isso. E ele não está errado, não. Amém? Glória a Deus.